Pessoal, boa noite. Faltou só o controle. Boa noite. Muito nervoso de estar aqui com vocês hoje, mas como eu sei que vocês são muito legais, que eu vi que vocês não morderam nenhum dos outros inovadores, eu estou mais tranquilo. E eu vou começar com uma pergunta para vocês me ajudarem aqui. Vocês acham que o solo é uma coisa importante? Quem acha, levanta a mão. Ô pessoal, que lindo. Obrigado. Muito legal, não vou nem precisar convencer então, porque a maioria do pessoal sabe que é importante. Então o solo, só para dar algumas informações, o solo hoje no mundo, 11% do solo cultivável é utilizado. Daqui a 15 anos esse número vai triplicar. Água potável, 0,3% da água potável que a gente conhece está nos rios e lagos. 30% está no solo. Os outros quase 70% estão nas geleiras. Então o solo realmente é uma coisa muito importante para a gente. 2015 foi decretado pela ONU como o Ano Internacional do Solo. Então realmente o solo é um negócio muito importante. Eu não sabia, não sou dessa área e acabei descobrindo ao longo do caminho. Mas agora uma outra pergunta mais fácil, que é o óleo. O óleo é importante, certo? Vocês acreditam que o óleo é importante ou não? Legal, beleza. Então é importante, mais de 50% da matriz energética global ainda está dependente do óleo. Então, o que acontece se a gente pegar essas duas coisas e colocar juntas? Eu aprendi lá na escola, no primário, que mais com mais é mais, né? Pois é, eu acho que eu estudei naquela escola do século XIX que me ensinou errado, porque nesse caso, mais com mais dá menos. Então aí a gente tem a contaminação. Quando a gente mistura o óleo com o solo, a gente tem o que é conhecido como contaminação. Muito bem. Vocês sabem como que é descontaminado o solo? Existem várias tecnologias hoje disponíveis e eu trouxe duas aqui para mostrar para vocês, que eu acredito que, eu até arriscaria me dizer que 99,9% do solo contaminado, escavado, ele é destinado para uma dessas duas tecnologias aqui, tá? Então, uma delas é o aterro. O que é o aterro? Nada mais é do que uma grande área onde você faz um buraco e nesse buraco você joga os contaminantes. Isso não é uma solução, é um ajuste temporário para você tirar o resíduo da onde ele está e armazenar até um dia que alguém vai saber o que fazer com ele. A outra tecnologia são as tecnologias térmicas. Essas tecnologias térmicas normalmente destroem o solo e o óleo. Então isso é o jeito que o solo é descontaminado hoje. E o que a gente fez? A gente está fazendo descontaminação do solo de uma forma muito diferente. Qual que é o nosso jeito? Nós olhamos para o solo e para a contaminação de uma forma diferente. A gente faz, ao invés de olhar isso como um resíduo perigoso, uma coisa prejudicial, a gente olha para ele como se fosse uma fonte de novos recursos. Então a gente olhou para aquele resíduo e falou assim, bom, tá bom, o que vai acontecer se a gente separar esses dois e trouxer os dois, essas duas entidades, o solo e o óleo, para a vida novamente, né? De volta com valor. Então é assim que a gente começou a encarar o problema. Muito bem. Nesse mercado existem algumas limitações e alguns problemas, né? O primeiro problema é o transporte.
parece uma coisa simples, mas é muito importante. Você arranca o solo daqui de um lugar e você vai ter que levar para o destino final, para uma tecnologia, ou um aterro, ou o sistema de queima. E você tem que levar esse material até esse local. E isso, você não está falando de um caminhão, você está falando de centenas, milhares de caminhões correndo nas estradas, rodando por milhares de quilômetros para levar esse resíduo para um ponto final. Fora isso, você tem um buraco ali, tá certo? Aquele buraco tem que ser tampado. Então você vai comprar um solo de uma jazida. E jazida de solo não é uma mina que fica brotando o solo e você vai lá apenas e coleta. É uma outra área que você vai, faz um buraco, pega esse material, traz para cá, transporta de novo e fecha esse outro buraco aqui. Então o impacto que você tem é muito grande. Transporte é um problema sério. E aí quando você olha, essas tecnologias que estão hoje no mercado, elas já foram desenvolvidas há mais de 40 anos. Então elas são tecnologias consideradas velhas. E o conhecimento ao longo desses 40 anos sobre o resíduo foi aumentou e existe um gap muito grande entre o que tem de disponibilidade de tecnologia e a necessidade hoje do mercado. Então aí cria-se uma oportunidade para criar tecnologias. E o que a gente fez? A gente resolveu desenvolver um processo que fosse em circuito fechado. Então a gente tem lá o nosso processinho em circuito fechado, que fica rodando. A gente coloca como entrada o solo contaminado e na saída a gente tem duas saídas só. Uma que é o óleo, que retorna para o processo produtivo, você não descarta, não joga fora. E outra é o solo que sai limpo e ele pode voltar para o local de origem dele. Tá? Muito legal. Só que daí a gente pegou isso e colocou em cima de roda. Então quando a gente colocou em cima de roda, a gente pode levar esse negócio para qualquer lugar e fazer a limpeza, a descontaminação do solo aonde ele acontece. Então você acaba com o problema de transporte que você tem associado com isso. Aí, outra coisa que é bacana, que a gente tinha que descobrir, era a capacidade que uma planta dessa móvel tinha que ter. E por questões técnicas, o que a gente conseguiu fazer, nós chegamos a um ponto de 20 toneladas por hora de capacidade. Agora, esse negócio é bom, não é bom? Eu não sabia. Então eu fui visitar uma planta de lavagem de solo na Áustria, há uns 3 anos mais ou menos, e eu cheguei lá, era uma planta enorme, era um tamanho de uns 10 campos de futebol a planta, muita gente, muito equipamento. Eles geravam uma quantidade de resíduo líquido, quer dizer, água com óleo enorme, que estava sendo jogada em umas piscinas do tamanho de 2 campos de futebol, e dezenas de caminhões ao redor dessa piscina coletando esse material e levando para tratamento em outros lugares. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, alguma coisa errada está acontecendo. E eu comecei a conversar com o engenheiro me explicando tal, como que funcionava e tal, aquela coisa toda. E era uma planta holandesa que tinha sido instalada na Áustria. Aí eu tenho que abrir meu coração para vocês. Eu tenho um problema sério, que é uma síndrome. É a síndrome de inferioridade brasileira. Então eu estou lá conversando com o cara e eu expliquei para ele, falei, olha, a gente está desenvolvendo uma tecnologia lá no Brasil e tal, não é desse tamanho, é um caminhãozinho assim, pequenininho. Ele, pô, como que funciona? Eu expliquei para ele. Ele, mas qual a capacidade? Eu falei, sabia, agora ele vai me humilhar. Eu falei, 20 toneladas por hora. Quanto? Agora. Não entendi. É isso aí. Isa, 20 toneladas por hora. 20 toneladas por hora? Você sabe quanto que a nossa planta faz? Falei, tá bom, acaba de bater, termina, mata o morto. Ele falou 2 toneladas por hora. Então assim, eu levei um susto e aí eu fiquei mais empolgado com a história, voltei para o Brasil e nessa história aqui de tecnologia, a gente criou um nome para ela chamado RICOI, e é um nome que demorou alguns meses para a gente entrar com conceito, fazer uma coisa, um estudo de name e tal. E aí, numa dessas minhas idas para o mercado, eu fui para a terra da Roberta, lá em Minas Gerais,
e fui apresentar para um diretor da empresa. O cara olhou para o processo e falou assim: uai, senhor, esse negocinho aí chama recói, porque você recói o solo e joga no caminhão? Eu falei, sabe as palavras, se eu tivesse te conhecido há 2 meses eu tinha economizado um bom tempo. Mas, e aí como que foi esse processo de desenvolvimento, né? O processo foi o seguinte: eu tinha que desenvolver a tecnologia, eu não conhecia absolutamente nada desse mercado. O pessoal começou a me perguntar se eu conseguiria desenvolver uma tecnologia para limpar solo. E eu não fazia a menor ideia de como funcionava, o que era. E eu falei, bom, já que eu tenho que desenvolver uma tecnologia, eu tenho que buscar quais são os requisitos básicos dessa tecnologia. Então eu fui para o mercado, bati de porta em porta, comecei a conversar com as empresas da área ambiental, com especialistas na área, e levantei uma lista de necessidades. Em cima dessas listas é que eu fui atrás de desenvolver. Então aqui eu falei assim, bom, vou fazer uma somatória de tecnologias. Primeira tecnologia, eu preciso de um produto bacana para tirar o óleo da terra. Então, na empresa a gente tem 3 pilares principais. Um deles é escalabilidade, o outro é performance e o outro é preço competitivo. Qualquer coisa que saia desses pilares, a gente acaba não desenvolvendo. Então a gente falou, olha, para desenvolver um produto natural legal, a gente precisa ter tudo isso. Então, aonde que nós vamos encontrar o que a gente precisa? Que eram os terpenos. Terpeno tem no óleo da casca da laranja. O óleo da casca da laranja é um resíduo da cadeia de suco de laranja. Então a gente pegou isso como nossa matéria-prima, levamos para o laboratório e começamos a criar um processo para potencializar o poder de solvência desse óleo. A gente trabalhou isso e desenvolveu o processo. Com isso a gente aumentou em 20 vezes a capacidade de solvência desse negócio. E aí a gente matou os 3 pilares: escalabilidade, performance e preço. Muito bem, já tenho o produto legal na mão, agora eu preciso de um equipamento, de um processo. Então fui para o laboratório, desenvolvi processo, e o engraçado é que toda vez que eu entrava no laboratório, o pessoal saía correndo, porque eu explodi o laboratório acho que umas 3 vezes pelo menos para desenvolver o processo, e o pessoal falou assim, o Fernando está chegando, alguma M vai acontecer, vamos embora. E aí desenvolvi o processo. Com esse processo desenvolvido, eu precisava agregar equipamentos. E eu falei, bom, vamos procurar as melhores empresas do mercado de equipamento para agregar ao processo. E eu comecei a procurar vários equipamentos e caí em algumas empresas alemãs. E uma das empresas alemãs, eu conversando com o presidente para as Américas dessa empresa, ele olhou para mim e falou assim, pô, esse processo é muito legal, hein? Eu falei, bem legal. Ele, não, mas é muito legal. Eu falei, eu sei, é muito legal mesmo. Eu quero participar dessa brincadeira. Eu vou entrar junto com você e eu vou produzir esses equipamentos. A partir daí eu consegui um parceiro, que é essa empresa Havenbecker alemã, que já está no mercado há mais de 100 anos e tem presença global, e com isso vai me ajudar a levar o negócio para todos os lugares que eu quiser. Junto com isso, em 2013, o Santander olhou para o negócio e falou, poxa, esse negócio é legal, tem um apelo sustentável bem interessante, alinhado com as nossas estratégias, e eles compraram 23% do negócio em 2003. E foi o banco que fez essa compra e não fundos de investimento associados ao banco, foi o próprio banco. Muito bem. Em janeiro desse ano, a gente teve o privilégio de ser selecionado pela iniciativa Launch como as 10 empresas mais inovadoras dentro do segmento de Green Chemistry. O que é esse Launch? O Launch é uma iniciativa norte-americana que eles gerida pela NASA, Nike, Departamento de Estado americano e USAID. E eles buscam no mundo tecnologias sustentáveis e disruptivas com o único objetivo de alavancar essas tecnologias e ajudar com que elas cheguem no mercado com menor dificuldade. Então aí, não interessa o tamanho da tecnologia, o tamanho da empresa. Então lá, entre essas 10 empresas, tinham empresas pequenas, ainda desenvolvendo o laboratório, e empresas com capital aberto.
E no final do processo a gente ganhou o prêmio de melhor inovação. Todo mundo fala, poxa, prêmio de melhor inovação, que beleza, ganhou dinheiro, teve prêmio em dinheiro. Eu falo, não teve prêmio em dinheiro. Aí todo mundo pergunta, o que você ganhou lá? Tal. Eu falei, hoje eu vou trazer para vocês em primeira mão o que eu ganhei lá de verdade. Não mostrei para ninguém, mas esse é meu prêmio. É uma Barbie, mas não é uma Barbie qualquer, tá certo? É uma Barbie astronauta da NASA. Tá aqui, ó. Muita gente queria minha Barbie, e se vocês também têm interesse, eu já vou dizer para vocês, não, viu? Para você, não vou dar minha Barbie para ninguém. Mas brincadeiras à parte, pessoal, esse negócio foi muito importante, porque ele abriu uma série de conexões para mim no universo norte-americano, com pessoas interessantes, influentes, que conseguem ajudar a quebrar algumas barreiras. O meu tempo já acabou, e eu vou enrolar, vou fingir que eu não vi, mas a criatividade, o que eu queria só deixar para vocês aqui, de mensagem, vai. Para fazer um negócio inovador, precisa de criatividade. E criatividade, todo mundo tem de sobra. Eu acho que todo mundo aqui tem criatividade, tem ideias até muito melhores do que as minhas, com certeza. Eu acho que o que faz a diferença é a gente perder aquele complexo de inferioridade brasileiro, esquecer ele de lado e acreditar na gente e nas nossas ideias. E aí sim ter a resiliência de colocar isso adiante, né? Eu tenho duas vozes que ficam aqui na minha cabeça o tempo inteiro. Uma delas é um empreendedor que fala assim, vai, você está muito atrasado, você está 5 passos atrás do que você deveria fazer. E aí tem a voz do racional do outro lado, que fica falando para mim, não, até que você está indo bem, vai, em 6 anos você conseguiu chegar até aqui, mas pô, tá na hora de parar, porque você já investiu muita coisa, já investiu muito tempo, muito dinheiro e tal. E aí vem o empreendedor de novo e fala, continua, que agora vai dar certo. Então eu acho que a grande dificuldade que existe é você conseguir conviver com essas duas vozes, fazer vista grossa e continuar acreditando no seu objetivo e seguir em frente para desenvolver. Então, pessoal, nós conseguimos inovar. Brasileiro consegue inovar. Eu me desculpo, antes que o Álvaro me chute daqui, só vou falar uma coisa rapidinha. Numa dessas viagens minhas para os Estados Unidos, eu fui visitar as pessoas do EPA. O EPA é o órgão ambiental americano que é tido como referência mundial. E eu sentei com uns caras que são os caras técnicos, que estão há mais de 30 anos. Eles provavelmente começaram no mercado quando desenvolveram as tecnologias iniciais, que a gente tem até hoje. E esses caras são caras muito inteligentes e conhecedores do negócio. Eu sentei com eles e eles começaram a me questionar, e eu fiquei 1h30 com eles naquela reunião, saí de lá meio tonto. Quando saí da reunião, falei assim, olha, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês. O cara falou assim, eu é que agradeço, muito obrigado você por ter desenvolvido uma tecnologia verde, sustentável, inovadora, que não tem outro igual. Nós aqui nos Estados Unidos estamos tentando fazer com que outras empresas, outras pessoas invistam em tecnologias verdes e nós não estamos conseguindo gerar nenhuma tecnologia. Então, muito obrigado. Gente, isso para mim foi a melhor coisa que aconteceu. Provou que a gente consegue inovar. Brasileiro consegue inovar. Nós conseguimos inovar. Nós é que precisamos começar a ter um pouco mais de consciência e olhar para a inovação nossa do Brasil, de brasileiros. Começar a dar valor para isso que nós fazemos aqui. Então, gente, desculpe pelo atraso de tempo. Terminando, que brasileiros, nós temos que realizar o Brasil. Essa é a hora. Obrigado, gente.